Olá, irmãos, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo ligado na palavra da playlist que tem esse título, né, ligado na palavra da PIBISC, Primeira Igreja Batista Sampaio Correia, sobre os profetas menores. E é o último vídeo dessa série dos profetas menores, que vamos mencionar os três últimos, o Ageu, Zacarias e Malaquias, chamados também de profetas pós-exílicos. São livros importantes que merecem a nossa atenção, o nosso olhar bem profundo para eles, pois eles tratam de temas muito relevantes para os nossos dias de hoje, assim como considerando mesmo o contexto em que eles foram escritos. Tá bom? Então fique conosco ligado na palavra, que Deus o abençoe e já prepara a sua Bíblia aí para acompanhar a reflexão. Como a gente sempre menciona, é uma breve reflexão, não é um estudo aprofundado em si, mas que possa instigar você a pesquisar mais ali, mais ligado na palavra. Aproveito para pedir que você assista os demais vídeos de todos os que estão nessa playlist ligado na palavra, tá certo? Deus te abençoe e vamos juntos nessa aí, para que o nome de Deus seja sempre glorificado e as nossas vidas edificadas na sua palavra. Amém. Então, irmãos, os três livros que estamos mencionando hoje, Ageu, Zacarias e Malaquias, são chamados também de profetas pós-exílicos, porque eles foram escritos, eles tratam de um período da história do povo de Israel, do povo judeu, depois do cativeiro do exílio babilônico, quando os babilônicos, liderado por Nabucodonosor, leva cativo o povo de Deus, o povo judeu, para as terras da Babilônia. E depois dos 70 anos, eles voltaram para sua terra, para Jerusalém. Vieram de três etapas, três levas, né, como se diz. Então, esses profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, os escritos deles têm como pano de fundo, como contexto histórico, cultural e cronológico esta época. Então é importante a gente atentar para isso. Mas vamos ver algumas aplicações, algumas lições para os dias de hoje. Nesse caso, para o ano que estamos agora em 2023. Amém? O primeiro livro é o livro do profeta Ageu. Seu nome significa festivo, porque o povo, tem muito a ver isso, porque o povo voltaria para sua casa, para o seu país, para sua terra, e comemoraria, festejaria o seu retorno. Porém, eles começaram a construção do templo e pararam novamente, começaram a cuidar das suas próprias casas. E Deus faz uma repreensão, quando diz logo no capítulo 1, versículo 2, ele diz: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio o tempo, ou seja, não é tempo de arrumar a casa de Deus. Mas aí Deus fala: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas enquanto esta fica deserta? Não é tempo de arrumar a minha casa, mas é tempo de arrumar a sua. Deus está falando aqui a respeito do templo de Jerusalém, mas aqui traz uma lição muito importante para nós. Às vezes nós damos mais importância às coisas pessoais, materiais, do que as coisas de Deus. Não que as nossas coisas ou os nossos projetos pessoais não sejam importantes. A questão não é essa. A questão é onde estão as prioridades, onde está o nosso coração. E isso é claro também, esse princípio, né, esse valor, esse princípio, ele é visto também lá em Mateus 6,33, um livro do Novo Testamento, quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí Deus faz uma reflexão junto pela boca do profeta Ageu, quando diz no verso 6: semeais muito e colheis pouco,
comeis e não vos fartais, bebeis e não vos saciais, vestivos e não ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe no saco furado. Considerai os vossos caminhos. Então ele convoca o povo a considerar, a pensar, a refletir como está a vida deles. E não é exatamente o que Deus quer que nós façamos hoje, a refletirmos, a considerar como estão os nossos caminhos. Será por quê? Será que não seria a razão de algumas coisas não estarem assim realmente caminhando da maneira como deveria, na maneira de Deus, para a glória de Deus, porque temos deixado as coisas de Deus de lado? É algo a se pensar, né? Não significa, é óbvio que alguma dificuldade ou adversidade que você ou eu esteja enfrentando, seja necessariamente tudo ligado a algum pecado guardado ou cometido. Não, não é tudo. Uma enfermidade, uma dificuldade financeira, não. Mas é algo para considerar. Como Deus fala aqui, ó, considere, pense, reflita. Será que? Talvez, não é? Será que? Porque aqui o povo estava deixando de lado as prioridades, as coisas de Deus para cuidar das suas prioridades, alterando a ordem, né? Enfim, é um livro rico, muito importante para nós, considerando isso aí. Tá bom? Vamos para o segundo livro, que é o de Zacarias, também chamado pós-exílico. Ele é contemporâneo ali do profeta Ageu. Ambos falaram sobre esse pós-exílio e estão ligados bastante à questão do templo, né? Do templo. E já Zacarias recebe de Deus uma palavra para exortar o povo ao arrependimento, a abandonar os seus caminhos errados e voltar-se para o caminho certo, que é obedecer a palavra de Deus. Zacarias recebe algumas visões de Deus e transmite ao povo, lembrando para eles o compromisso que eles deveriam ter com Deus, sobre os pecados que eles estavam cometendo. E o começo do livro de Zacarias é bem parecido com o do de Ageu. Quando Deus fala assim no versículo 3, Zacarias 1:3, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós. Note aqui uma palavra sobre arrependimento. Tornar é voltar para Deus. Por onde você tem andado, meu irmão, minha irmã? O que você anda fazendo? Não é hora já de você voltar para Deus? O que você está esperando? Né? O tempo está passando. Então, tornai-vos para mim. O povo de Israel não estava abandonando o Senhor, deixando o cuidado das coisas de Deus, do templo, no caso lá, do contexto, para cuidar das suas próprias vidas, sem se importar com nem aí com o que Deus estava falando. Então, é uma exortação ao arrependimento. E também neste livro tem interessante, lá no final, o capítulo 14, capítulo 13, ele fala sobre o pastor ferido, o pastor que seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Isso é um texto profético, porque o pastor, Jesus, seria ferido e com a sua morte os discípulos se espalhariam, né? E ficariam ali tristes momentaneamente. Afinal, o pastor foi ferido, mas ferido por quê? Enfim, o livro trata de uma vida devocional, de voltar-se para Deus. Que bênção estudar o livro do profeta Zacarias. E como é um texto profético também, ele fala do julgamento final lá no capítulo 14. E começa dizendo, eis que vem o dia do Senhor. Então, é tempo de arrepender-se, é tempo de voltar-se para Deus. Amém? E o último livro dos profetas exílicos é o livro de Malaquias, o último livro que está no cânon do Velho Testamento. Não necessariamente que ele teria sido o último a ser escrito do Velho Testamento. Vale lembrar isso. Né? Mas ele é o último que está no cânon, nessa sequência aí dos 39 livros do Velho Testamento. O livro de Malaquias, ele é pós-exílico também, trata do templo, do culto, mas ele é um pouquinho à parte do que Zacarias e Ageu trata, mas é da mesma ideia ali da vida devocional, da vida espiritual da nação, como estava. E só que tratando especificamente o culto, dentro do culto, como estava o culto.
estava uma bagunça, o povo estava fazendo de qualquer jeito, oferecendo animal imundo, animal ilícito, estava oferecendo sacrifício, pão bolorento, estava sacrificando animais aleijados, cegos, enfim. E Deus chama a atenção dos sacerdotes, dos líderes religiosos ali, do povo, do culto, onde a honra dele e a glória dele estava sendo desrespeitada, estava sendo tratado de maneira banal. E Deus faz então a advertência através deste profeta chamado Malaquias, que pouco se sabe sobre ele, mas tem uma grande mensagem. Neste livro trata do famoso texto sobre dízimos, né? Mas também não é só disso que fala sobre a vida espiritual da nação, sobre casamentos mistos, sobre a vida profana e imunda, como as pessoas estavam realizando e fazendo culto a Deus, né? E fala também sobre a vinda do Senhor, né? Sobre o mensageiro que viria antes do Senhor, que temos uma referência a João Batista, como também no futuro também. Enfim, o livro de Malaquias fala sobre a ingratidão do povo, sobre o formalismo, a maneira ritualista, mas sem vida na sua própria essência, né? E eu tenho um texto que chama muito a nossa atenção, quando Malaquias fala o seguinte, aqui o versículo 7, capítulo 1, verso 7, 6 e 7. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Enfim, o texto é uma palavra muito contundente, sabe, irmãos e amigos, um alerta para nós. E assim termina os 3 livros do pós-exílicos, né? Deste grupo classificatório de profetas menores. Não menores no sentido de importância, mas no sentido de quantidade de escritos deles. Alguns livros com 20 versículos, outros 2 capítulos, mas todos muito importantes, tanto quanto os livros do Novo Testamento. E todos eles apontando para Cristo que viria. E de fato Cristo veio. Então, vemos aí a importância de estudarmos toda a Escritura, porque ela é divinamente inspirada e proveitosa para nós. Fique ligado na palavra sempre. Que Deus o abençoe, que Deus te guarde e você seja assim, não apenas você, eu também, todos nós possamos ser dedicados ao estudo da palavra e pedir a Deus forças para praticá-la diariamente. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fique sempre ligado na palavra. Deus te abençoe.